Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é joia preciosíssima, tesouro do Senhor, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Quero falar um pouquinho para você aquilo que Deus tem nos trazido ao coração para compartilhar a respeito do nosso inimigo, né? E tem muita gente escolhendo o inimigo errado ou atacando o inimigo errado, correto? A gente precisa detectar quem de fato é nosso inimigo. É isso que nós vamos aprender nesse Café com Deus. Mas antes, quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que curte os nossos vídeos. Sempre que começou, está assistindo já, clica lá em gostei, né? Aquele joinha para nós, aquela curtida. Fortalece bastante. E não esquece de compartilhar nossos vídeos. Me ajuda aí, gente. Porque o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Quando você compartilha, você me ajuda na evangelização. Também se inscreva no nosso canal, é muito fácil, tem as letrinhas azuis aí embaixo. Clica aí, vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. Não precisa preencher nada, ok? Bom, está escrito assim na palavra de Deus, versículo de número 12 de Efésios. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu fico pensando, talvez eu tivesse a mesma reação, eu fico pensando, ele já estava cansado de ver o sofrimento de Jesus. Ele presenciou isso no Getsêmani, quando Jesus estava angustiado, e Jesus chamando ele para ajudar em oração. Mas o cansaço fazia com que um dia inteiro intenso de caminhada, fazia com que eles cochilassem. Mas quando ele viu, Jesus desperta-os e diz para eles: vamos, porque o tentador se aproxima, o inimigo se aproxima. E quando viram, quando ele presenciou aquele monte de soldados com tocha na mão, iluminando o caminho, procurando a Jesus, com vara-paus, que é aquelas porretes grandes, né? Vieram até Jesus para prendê-lo. E ele presencia o beijo da traição, porque Judas tinha dito: eu vou vender o mestre. Mas todo mundo está lá com capuz, todo mundo está lá, né, naquele frio, e que quando eu chegar no escuro, eu sei quem ele é, aquele que eu beijar ele, esse é ele. Ele presencia tudo isso, e quando alguém vai botar a mão em Jesus, um soldado, ele arranca da espada, e eu digo sempre o seguinte: ele não mirou na orelha de mal. Ele teria que ser um ninja para fazer isso, ainda mais no escuro. Cortar a orelha aqui, parar a espada aqui sem pegar no ombro, ou ele colocar a espada do lado do rosto e fazer assim para cortar a orelha no escuro. Era um verdadeiro ninja se ele fez isso. Eu creio que ele tentou decepar a cabeça do soldado fora. Só que a agilidade de Malco
ao fazer assim, ao ver que ele arrancou da espada e fez logo, né? Partiu para cima fazendo. Ao tirar, pegou a orelha dele. Impressionante que naquele escuro, a Bíblia não diz que Jesus procurou a orelha no escuro para colocar no lugar. O texto diz que a orelha do soldado mau foi cortada. Entende? De que maneira se arrancou fora, se cortou um pedaço, não sei, o texto não entra em detalhes. Diz que a orelha do soldado mau foi cortada. E Jesus repreende Pedro. O texto que eu estou dizendo para você está lá no capítulo 18 de João, versículo de número 10. Olha só. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Ele era o soldado lá, né? Do sacerdote. Entende? A orelha direita. Quer dizer, Pedro, o camarada deve ter sido rápido. E a orelha foi cortada. Impressionante que Jesus, versículo 11, diz que, porém Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Diz um texto, um outro texto, diz que Jesus curou a orelha do soldado mau. Até porque senão Pedro seria preso, para que não tivesse vestígio alguma, né, melhor dizendo, para que não tivesse nada que o condenasse. Jesus põe a mão e restaura a orelha do soldado, faz um milagre ali, para livrar a prisão de Pedro da tentativa de homicídio. Ele seria preso junto com Jesus. Mas Jesus está ensinando para ele, põe a tua espada. Tem um outro, acho que é Mateus, que diz, quem fere com ferro será ferido. Repreende-o, dizendo para ele. Por quê? Aí cumpre o versículo que nós lemos, versículo 12 de Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é a pessoa que está te ferindo, e é que é teu inimigo. Eu sou ferido. Eu entendo que quem fere é Satanás. As pessoas que nos magoam, que nos chateiam, que nos perseguem, quem está por trás dela é o diabo, não é a pessoa em si. Por isso que eu tenho uma facilidade, aprendi com Deus, de liberar o perdão para as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos chateiam, né? Que humilham a gente. Eu já fui orar para pessoa, porque Deus tocou para mim orar no comércio. Eu cheguei lá, uma pessoa que é autoridade, igual a mim, né? Tem patente, fazendo pouco caso. Vai orando aí. E pegando as coisas, botando para lá, para cá. Jesus amado. Se fizesse isso com ele, ou qualquer momento eu fico vendo a pessoa quando prega, irmãos, vão ter reverência, irmãos, chamando a atenção dos outros. Né? Mas quando é com ele, quer dizer, você não gosta de mim, pelo menos, né, reconhece aquilo que Deus tocou no meu coração para fazer. Eu fui lá porque Deus tocou no meu coração. Se fosse para escolher de mim mesmo, nem teria ido. Porque eu já sei que tem gente que não topa muito a gente, não sei porquê, acontece essas coisas, né? Mas já aconteceu isso comigo, já aconteceu em diversas situações. Tem gente que não gosta do seu sorriso, fazer o quê? Jesus não fez nada a ninguém de mal.
Os sacerdotes da época não gostavam dele, o sumo sacerdote não gostava dele, nem o ex, nem o que estava atuando, nem Anás, nem Caifás. Por inveja, tem gente que tem inveja, porque a gente prega, porque Deus dá uma boa palavra. Só que essas pessoas esquecem que não sou eu, é o dom que Deus dá a gente, a glória dele. Mas tem gente que tem inveja. Infelizmente, acontece essas coisas, né? Não deveria ser dentro da igreja, mas acontece até dentro da igreja. Fazer o quê? Eu não vou deixar de fazer a obra de Deus por causa disso, jamais. Né? Tem gente que, às vezes, tolera, como quem diz, por causa da inveja, mas por causa dos outros estarem olhando, né? Mas se pudesse, não estaria com você, né? Te mandaria para bem longe. Fazer o quê? Eu aprendi a liberar perdão para as pessoas. E tem gente que não perdoa nem se dobrar o joelho e pedir perdão a ele. Mas eu fico vendo, né? Tem gente que fala que anda com Deus, mas está tão distante dele. É igual aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, melhor dizendo, que estava na casa do pai, mas não conhecia o pai verdadeiramente, as vontades do pai, né? E as bênçãos que estava liberada para ele, ele não sabia que o pai liberaria para ele um cabrito a hora que ele precisasse. O próprio pai diz, tudo que é meu é teu. Mas tem gente que assim anda com Deus, mas não conhece a Deus verdadeiramente, né? Mas eu aprendi isso. Isso é atuação satânica, o inimigo trabalhando por trás. E tem muita gente religiosa achando que é cristão, né? Porque isso é uma atitude de religioso, não é de cristão. Pessoa que tem uma experiência com Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a palavra, todos os dias medita nela, ela não pode ter inveja da outra pessoa, ela não pode ter ciúme da outra pessoa, ela não pode guardar a mágoa, né? Eu não me lembro de ter feito nada a essa pessoa para que... Mas já várias pessoas às vezes chegam e falam que a pessoa não gosta da gente ou fala mal da gente. Fazer o quê, né? Como eu disse, Jesus não conseguiu agradar a todos, falavam mal dele. Mas eu tenho minha consciência tranquila, nunca fiz nada de mal à pessoa. Mas libero o perdão. Porque eu aprendi que a nossa luta, está escrito aqui, não é contra carne e sangue. Qualquer pessoa que te persegue, que não gosta de você, que, né, te calunia, que quer tomar sua posição, quer puxar seu tapete, quer te tirar a oportunidade, essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. E muitas vezes nem percebe que estão sendo usadas. Tem gente que tem medo de perder posto, né? Posição. Quem tem convicção do seu chamado, ele não precisa temer o outro. Eu sempre digo o seguinte, se eu tenho uma pessoa boa, melhor do que eu do meu lado, trabalhando comigo, qual o problema? É melhor ter ele do meu lado. Se eu sou capitão de um time, mas eu tenho, né, igual lá o Flamengo, tem o Pedro que é goleador, e eu não sou goleador, mas qual o problema? Prefiro ter ele do meu lado do que contra mim. Entenda bem, né? Porque a estrela dele brilha mais, porque ele está estampado nos jornais como artilheiro, como goleador, e daí ele está no meu time. Então, se eu tenho alguém melhor do que eu no meu time, eu fico muito feliz. É muito feliz. Eu trabalho no CLEAP, tem gente excepcional. E eu honro essas pessoas, falo do nome delas, e falo, chama para trabalhar contigo, contrata essas pessoas, são excelentes, entende? Qual o problema? Não, eu que sou o coordenador, não, eu que sou o promotor da coisa, não sou. E quando não sou, eu digo não sou. Fizemos um evento lindo lá da Ciban também. O pastor Oresi fez um trabalho de excelência, exaltamos ele lá, falamos, olha, é honra dele, o trabalho, todo o correr atrás de tudo que aconteceu aqui. Então, gente,
Isso é maravilhoso. A gente teve participação, né, com finanças, com oração, com suporte desse tipo. Mas quem resolveu tudo foi ele. Então, a honra seja dada a ele. Porque a Bíblia diz: da honra a quem honra é devido. Senão eu vou sofrer a síndrome. Né? Eu falei, já preguei isso lá para trás, cafés passado. Síndrome de beta, que é aquele peixe no aquário, que ele é lindo, lindo, lindo. Mas se você procurar a história daquele peixe, ele não convive com ninguém. Ele mata qualquer um colocar dentro do aquário com ele. Ele não sabe compartilhar, ele não sabe dividir, ele sofre disso. Nem a fêmea, se colocar junto dele, ele mata. Para cruzar, tem que aproximar o aquário, ele provocar o desejo nele, e ao provocar o desejo, aí sim, coloca a fêmea com ele, ele cruzou, tem que tirar imediatamente, senão ele mata ela. Certo? Ele não convive com ninguém, tem gente assim. As coisas têm que partir dele, que se não partir dele, ou dela, né, da pessoa em si, ela não aceita. Gente, como trabalhar em equipe desse jeito? JW, esqueci agora, JW, eu acho que me fugiu agora, que é a maior agenciadora do país de propagandas, que faz propaganda. Já comentei isso aqui. O cara, quando se reúne, se ele falar algo e todo mundo concordar, ele manda embora. Ele quer que discorde dele e apresente outras coisas melhores do que a dele. Por isso que saem as melhores propagandas. A equipe dele é assim. Tem gente que não aceita, tem que ser do jeito que ele quer. Fazer o quê? Essa pessoa está fadada ao fracasso. Nunca será um bom líder. Entende? Na vida, em tudo na vida é assim. Você precisa de pessoas que discordam, que mesmo que uma ideia boa que você tenha, às vezes ele acrescenta algo melhor ainda naquela ideia sua, que vai melhorar mais ainda. Ora, ontem eu tive com um amigo, estava numa reunião na Câmara, anteontem tivemos também com o jurídico, e ontem eu tive uma reunião, né, com a nova gestão, que vai entrar, aí a nova gestão, a nova prefeito e tal, a gente esteve lá conversando e tal, porque eu fui chamado para isso, graças a Deus, a gente está sempre procurando estar presente com todas as autoridades. Aí encontrei um amigo que ele falou: pastor, como o trabalho no Cinema Brasil, rapaz, melhorou, que lindo, parabéns, ele elogiando, sabe, todo empolgado, trabalhou com a gente no som, e estava elogiando. Eu falei, por quê? Porque nós sentamos quando falhamos, e até quando acertamos, a gente senta. Vou ter uma reunião agora sexta-feira. A gente senta para avaliar o que a gente pode melhorar, certo? E eu aprendi a ouvir os outros. Ouvir. Até mesmo, escuto até mesmo com quem não anda comigo. Mas às vezes tem uma boa ideia. Vou escutar. E se puder colocar em prática, aquilo for melhor, assim nós vamos fazer. E é por isso que a gente vai melhorando. Então a gente melhorou muito no CLEAPA, no Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba. Muito, muito. E vamos melhorar mais ainda. Estamos com uma equipe maravilhosa, estamos trabalhando, Deus está atuando. E assim é na Ciban, é assim aonde Deus nos colocar. Então eu falo, eu estou orando a Deus, Senhor, o que o Senhor tem reservado para mim? Eu estou com um desejo muito grande de pegar uma igreja e pastorear. Né? Mas aí cabe ao Senhor abrir a porta, colocar a gente para fazer. Se é a hora, se não é. Hoje eu cuido de várias igrejas, apoiando várias igrejas, prego em vários lugares, mas não impede de eu pegar uma igreja, que hoje eu estou à disposição da obra. Né? Mas se Deus falar também, dá uma parada, vou te botar o pé no freio, aceito. Você vai voltar aos seus negócios que você estava antes? Volto, sem problema nenhum. For para me escolher, meu desejo é ficar à disposição da obra. Mas se Deus falar, não,
quero que você volte a ser parcial. Eu volto, não há problema nenhum. Eu estou aqui para obedecer a Deus, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores no mundo tenebroso, nas regiões celestes. Então eles são invisíveis, nossos inimigos são invisíveis, usam pessoas para nos atacar. Eu encontro com pessoas que às vezes vê a gente sofrer ataque e fala: pastor, o senhor está sempre bem disposto, sorrindo para as pessoas, parece que não aconteceu nada, a gente sabe da sua dor, da sua luta. Não é a pessoa, é o inimigo das nossas almas que nos ataca. Infelizmente usa pessoas que se deixam usar. O que a gente faz? Ora por elas. Papai, eu quero que o Senhor abençoe. Eu perdoo, quero que o Senhor perdoe. Eu tenho aprendido muito com Deus. Eu não carrego mágoa comigo, não carrego tristeza comigo. Sabe por causa de quê? Porque isso vai me abater. Isso é ataque do inimigo. A nossa arma é a oração. É estudo da palavra, é usar a palavra contra o inimigo. A oração que nos fortalece. Deus fala o nosso coração pela oração. Na oração a gente abre o nosso coração com Deus. E Deus vai nos direcionando, nos fortalecendo. E a gente vence as intempéries, os ataques do inimigo pelo poder da oração. Gente, eu não queria estender muito esse vídeo, mas eu precisava de falar isso. Que Deus te abençoe, aprenda a usar as armas espirituais. Por quê? Está bem claro para nós, pelo amor de Deus, versículo 12. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quer dizer, o mundo, ele é dominado por esses dominadores, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o mal atua na região celeste, no invisível, atacando. Se uma esposa briga com você, o inimigo às vezes está usando. Se um filho briga com você, às vezes, né, o cônjuge está brigando. Muitas vezes é ataque do inimigo. Cala, vai orar. Pede mansidão a Deus, né? Paciência. Nós temos falado sobre a paciência aí. Tribulação traz a paciência, né? Se torna uma obra perfeita, te aperfeiçoa. Esperar em Deus, ser perseverante, não desistir jamais. Motivos eu já tive na minha carreira da fé e até tenho hoje. Se quisesse parar, falar: eu não vou tocar mais isso, paro. Porque a gente é atacado de todo lado. Porque você quer ser atacado, eu falo: começa a fazer alguma coisa para Deus, você vai ser atacado. Agora, cruza os braços, fica de boa, não vai acontecer nada, o inimigo não vai te atacar. Eu falo: árvore que leva pedrada é aquela que está dando fruto. Aqui na nossa região tem muita manga. As mangueiras, quando não está na época do fruto da manga, moleque nenhum tampa pedra, homem nenhum tampa pedra nela. Agora, quando ela começa a produzir, tampam pedra para quê? Para tirar fruto. Então, que o nosso fruto seja digno de arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Teu Filho Jesus nos deu essa lição de entender, ensinou para Pedro naquele dia que a nossa arma não é carnal, não é contra a carne e o sangue, não são contra pessoas, mas contra os inimigos invisíveis que atuam nas regiões celestes. Então, em nome de Jesus, fortalece todas essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Eu oro aqui pela Renilda, pela essa avó que pede oração pelo seu neto, Gabriel da Silva Macedo, de 9 anos. Está hospitalizado. Deus abençoa aquela criança. Também eu oro pelo José Gabriel Tinoco também. Graças ao Senhor está empregado. Muito obrigado, Pai. Alcina Lúcia, que pede oração pelo José, pela Monique, pela Valéria, pela Ana, pelo Paulo, pela Marluz. A Yolanda Pinho, minhas primas lá de Vicente Carvalho, são irmãs. Oro por ela também, pelo pedido de oração, pela sua família, pelo Alexandre, pela Valéria, pela Bia, pela Michele, pelo José, pela Monique.
Oro também, ó Deus, pela Luísa, abençoa, toma a causa da tua filha nas suas mãos, abençoa ela, a Luana, a Raquel e a família, Deus, a Nelma Comaru de Pernambuco, seus filhos, netos, sua família, o Reinaldo e a Camila lá de Copacabana, a Júlia, filha deles, a Lena Mendes do Coral Osano, dá saúde a ela, toma a sua família nas tuas mãos, Jorge Luiz Rodrigues de família, pede sempre oração também por aquele casal, Deus amado, Raquel Frank, oro também, ó Deus, pela pastora Rosaura Marques e família, Marilda Simões Nunes e família, Ronaldo DJ Pitbull e família, pela irmã da nossa manicure Regina também, que está hospitalizada em nome de Jesus. A oração que nós fazemos, João Rosa Vieira, filho, meu tio também, meu irmão Charles, dá saúde a ele, Pai amado, toma nas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo com força, vamos compartilhar, gente.